Olá, muito bom dia. Hoje é dia 17 de maio de 2016. Começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da corretora Clear. E neste momento está falando o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e acabou de confirmar o Ilan Goldfan na presidência do Banco Central. Ele é concorrente meu de transmissão agora. O Henrique Meirelles nesse momento está ao vivo, né? E era algo muito aguardado pelo mercado e de certa forma aí eu entendo pelo menos que é um bom nome para assumir aí o Banco Central. E com isso mercado futuro nosso abriu animado aí, subindo cerca de 1%, nesse momento cotado a 52.750 pontos. Então a gente tem uma novidade boa aí, que é exatamente a definição, por mais que um ou outro não goste do nome ou prefira isso ou aquilo, mas pelo menos agora a gente tem uma definição da equipe que vai comandar a economia. E como a crise econômica e a crise política são as duas variáveis mais importantes para o país e para o nosso mercado nesse momento, eu acho que termos uma definição da parte da equipe econômica já traz aí para a gente, ou já é possível a partir daí a gente começar a traçar alguns cenários, tá? Então, confirmado aí o que foi aí muito falado aí nos últimos momentos acaba se confirmando. Então, vamos ver aí e torcer, né, para que eles tomem as melhores medidas possíveis, perfeito? Bom, em relação ao nosso mercado, deixa eu falar um pouco da segunda-feira. Como a gente havia até imaginado, foi uma segunda-feira extremamente chata, né? O mercado começou a semana sem uma direção bem definida, tanto é que teve caindo, teve subindo, mas fechou bem perto do 0 a 0, apesar de termos tido o mercado no mundo inteiro subindo com força, né? A gente comentou com vocês uma possibilidade de um ombro, cabeça a ombro no S&P 500. Ontem ele rechaçou essa figura, subindo 1,10%, o que é uma alta forte, se tratando de mercado americano. Petróleo bombou ontem, o petróleo subiu aí, fechou subindo perto de 3% também, e mesmo assim a gente não conseguiu subir. E essa confusão, né, era de se imaginar que aconteceria justamente porque a gente tem um gráfico, tanto diário quanto de 60 minutos, muito confuso realmente. E eu acho que enquanto tivermos essa confusão toda, vai ser difícil a gente ganhar força, né? Quero estar errado, gostaria muito que o mercado explodisse para cima, continuando a tendência de alta, mas por que não para baixo? Porque aí é reversão de tendência, aí é algo traumático, estopa todas as operações de compra para entrar nas operações de venda, se a tendência de venda não for grande. Então eu prefiro até, né, que o mercado suba, mas se ele cair também a gente vai saber se virar. Mas é um momento bem traumático de mercado e a gente consegue identificar isso com muita clareza aqui no gráfico do Ibovespa, que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, né? Esse primeiro gráfico aí que eu mostro é exatamente o gráfico diário, onde a gente consegue perceber que depois de muitas correções na média móvel que eram depois sucedidas, né, de novos topos, agora a gente corrigiu na média móvel e temos, neste momento, muito mais dificuldade em cutucar o topo lá em cima e romper aquele topo anterior que ficou. Então a gente perdeu força antes de romper o topo, algo inédito desde aí que a gente fez o fundo lá nos 37 mil pontos, né? Então isso já é algo importante. Agora, quando você vem para o gráfico de 60 minutos, né, você percebe que existe uma indefinição grande sobre o que o mercado pode fazer a partir daqui, né? Então, os compradores, quem gosta do mercado de alta e quer que suba, fazem força para isso aqui romper essa consolidação, romper este topo aí do gráfico de 60 minutos e confirmar a tendência de alta, tá ok? Em compensação, os vendedores querem empurrar isso aqui para baixo e trazer isso aqui mais para baixo, romper esse fundo e, portanto, né, trazer o mercado mais uma vez nos 60 minutos para um novo fundo e confirmar a tendência de baixa. Então, enquanto esse ponto aqui em cima, nos 54 mil pontos, não for rompido, ou esse ponto aqui embaixo, nos 50 mil pontos, não for rompido, eu acredito que as nossas operações de swing trade serão operações muito difíceis de serem feitas, tá ok?
um ou outro ativo vai até andar, né? Mas aí você vai depender muito mais de sorte de acertar o ativo do que pegar um fluxo bom de mercado, tá ok? Então, para o swing trade essa semana, né, eu acho que muito pouca coisa vai ficar interessante, muito pouca coisa vai andar, né? Agora, ainda existe um problema maior, né? Que existe uma dificuldade muito grande nas operações de day trade, porque veja só, semana passada foi uma semana ruim para swing trade, mas cara, o day trade foi sensacional. A gente conseguiu fazer chover no day trade. Na sexta-feira, para vocês terem uma ideia, eu gosto de operações. Fábio, se você puder mudar só de tela. Eu gosto muito de operações de tendência, né? Então, para que o preço chegue no meu alvo final de uma operação day trade, né, às vezes ele tem que se mover 3, 4%. E é claro, não é todos os dias que a gente vai ter essas operações chegando no alvo final, né? Quando não chega no alvo final, a gente sai parcialmente num determinado momento e depois vai baixando os stops. A gente iniciou 4 ou 5 operações na sexta-feira, as 5 chegaram no alvo final, ou seja, os 5 ativos se mexeram pelo menos 2%, que foi o caso do índice, e, por exemplo, Petrobras deu uma operação para a gente de quase 5%. Então, por mais que semana passada tivesse sido uma semana boa para day trade e para o swing trade não, essa semana para o day trade começou terrível, né? Uma semana, a segunda-feira, o mercado se mexeu na primeira hora após a abertura do Ibovespa, numa reversão de tendência, o que é muito difícil de pegar, e depois veio caindo devagarzinho, mas caindo, rompia fundo, ia lá, voltava, rompia topo, depois rompia fundo, depois até fez um gráfico de queda, mas deixando a gente aí numa situação muito difícil para fazer a operação. Ontem a grande maioria dos que tentaram, provavelmente, perderam dinheiro no day trade, para quem tem essa mesma estratégia de seguir tendência, né? Quem faz operações de scalper, enfim, operações mais curtas, até teve um sucesso nas operações. E aí, neste gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, eu tracei um outro caixotezinho aqui, que é exatamente uma consolidação de tempo menor que, na minha opinião, só vai valer day trade ou no rompimento dessa parte superior, que está por volta de 52.300 pontos, ou no rompimento aqui dessa parte inferior, que é 51.300 pontos, né? Se a gente vier para o índice, porque o índice já está até rodando e, portanto, já tem condição aí da gente entender um pouco melhor aí o que pode acontecer, né? A gente poderia marcar esses pontos aqui como os mais importantes, tá? Que são na parte superior aqui, essa região até os 53 mil pontos, e na parte inferior até 51.700. Vai ser também muito difícil de sair operações day trade se a gente não tiver o rompimento de uma dessas duas linhas aí, a linha de suporte e a linha de resistência. Ou seja, o mercado está num momento gráfico muito difícil. Eu entendo que muito do que está acontecendo já que hoje, de certa forma, já está precificado. Então a gente precisa de coisas novas, decisões políticas e econômicas que sejam realmente suficientes aí para fazer esse mercado ou perder força e romper fundo, e aí trabalha-se com venda, paciência, ou ganhar força, romper topo e caminhar lá pelo menos para aquele teste daquela região lá dos 55 mil pontos, que é onde a gente imagina que vamos ter uma resistência maior, perfeito? Então, fiquem muito atentos com esses pontos que eu coloquei, tanto os pontos de swing trade, os pontos de day trade. Eu acredito realmente que só sairão boas operações no rompimento dessas regiões, perfeito? É engraçado que às vezes as pessoas, por eu ser um analista de uma corretora, né, liga a gente a uma enorme quantidade de operações, né, porque se tem uma impressão de que para a corretora só interessa a corretagem, né? Não, mas na verdade a corretora, ela precisa que os seus clientes durem uma vida inteira. A gente não quer que um cliente entre na corretora, opere pra caramba, perca o dinheiro, daqui a um mês vai embora, né? Então, a gente fica muito à vontade para dizer para vocês que existem horas em que a gente vai apostar na compra e vai fazer uma série de operações, porque a condição técnica, a condição gráfica te dá essa possibilidade de ter um bom retorno com a compra. Vai ter hora em que a gente vai falar de vocês de muitas operações de venda, porque o gráfico tem condição técnica para a gente de venda e a gente espera que a venda dê um bom dinheiro, mas de certa forma tem uma hora também que a gente tem que falar, olha,
não opere, ou opere muito pouco, só em poucos ativos que tem essa condição, tá certo? Porque para a gente é muito importante que o nosso cliente seja um cliente saudável. E, portanto, este é o momento em que o swing trade precisa ser muito bem escolhido e você precisa trabalhar com muito gerenciamento de risco para não perder dinheiro, ou seja, na maioria dos ativos não operar é a melhor decisão. E a mesma coisa no day trade, enquanto o day trade estiver lá dentro daqueles pontos que eu falei, talvez valha a pena aí você tirar o pé do acelerador, pisar no freio e deixa para operar quando você tiver uma condição técnica melhor, perfeito? Então, talvez aí, tanto para o day trade quanto para o swing trade, a melhor decisão seja não operar ou operar com muita prudência só para os ativos realmente que tiverem uma condição diferente dessas condições que a gente mostrou aqui. Fechado, pessoal? Bom, acho que o recado de hoje é isso. Nenhum dos ativos que eu separei para a semana deram entrada, por motivos óbvios, né? O mercado ficou no 0 a 0, nada andou. E a partir de agora eu vou responder as perguntas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum papel, eu só peço, como peço sempre, para colocar o ticker, se está comprado, se está vendido, se quer comprar ou se quer vender, só para a gente saber o que responder para vocês, perfeito? Vamos lá, deixa eu já começar falando de JBSS, porque senão vão ser 1.500.000 perguntas e a gente já mata isso aqui logo de início para ficar tranquilo e não ter que responder mais, tá certo? Bom, a JBSS hoje é uma empresa diferente do que se tinha quando ela perdeu o fundo aqui, né? Ela está fazendo uma reestruturação e se imagina aí uma empresa bem diferente do que tinha lá atrás, tá ok? Enfim, tem gente falando que vai subir 130%, se fala um monte de coisa, né? Ninguém paga por falar qualquer coisa, então você pode falar qualquer coisa, né? Então a pergunta é se ainda vale a pena comprar JBSS. Bom, todas as minhas decisões são em relação à compra ou à venda, né? São decisões baseadas em gerenciamento de risco, né? Eu falo sempre que eu prefiro perder 1000 oportunidades do que entrar numa operação que me deixe com muito risco, tá ok? E é exatamente o que tem JBSS agora. Se a gente for entrar numa operação aqui nesse ponto, ou mesmo se tivéssemos entrado no primeiro dia de alta, os stops continuam sendo muito longos, né? Está aqui abaixo do fundo. Por mais que você possa colocar o stop, eu vou colocar o stop na mínima do candle de ontem, ainda assim é um stop de 16 a 7%. Então, pensando em qualidade e de sobrevivência no longo prazo, eu não vejo nenhum sentido em fazer uma operação de compra em JBSS. André, eu estava comprado em JBSS. Perfeito, você deu uma sorte danada. Você estava comprado num ativo em tendência de baixa e ele resolveu subir que nem foguete. Parabéns, né? Você deu muita sorte, então ótimo. Vai subir no stop, bota lá abaixo de 11,50 e está tudo certo. Agora, a compra aqui nesse ponto, tá? É uma compra realmente com muito risco. Eu não pegaria de forma nenhuma, tá ok? Vamos lá. O Rodrigo está vendido em PECAR 4. Ok, Rodrigo. A PECAR 4 ela tinha uma condição de reversão de tendência. Parecia que ia subir e tal. Acabou perdendo esse fundo, que foi os 46,50. E está caindo com bastante força. Você está vendido, mas você não está tão bem vendido. Que você vendeu aqui já com uma perna bem grande de queda. Então eu acho que este ponto de venda seu já pode ser teu stop. Acima de 44, cara, não vale a pena ficar mais na operação. Vamos torcer para que ela caia. O primeiro suporte dela, para que continue caindo, o primeiro suporte é só aqui em 44, 40 e 55, ou seja, eu ainda vejo nela um bom espaço para queda, né? Então você teria aí total condição, tá? Total condição aí de continuar. Perdoe, pessoal, não deu tempo aqui de desligar o microfone. De continuar vendido no ativo, tá ok? Só deixa o stop já no break-even para não ter problema com esse tipo de operação, tá? Vamos lá, indicação de compras, Lame 4. Bom, Lame 4 está em tendência de baixa. Mas subiu ontem. Não, então você quer operar day trade, a gente vai lá e vai fazer uma operação day trade, porque subiu ontem, vamos tentar pegar uma subida dela.
ou enfim, uma reversão de tendência caso ocorra hoje, né? Mas para o swing trade não faz nenhum sentido operar a compra do papel, ele tem tendência de baixa no gráfico diário, esse é um ponto de resistência, é muito mais natural que ele caia a partir daqui do que suba, né? Então não tem ponto de compra aqui o Greg em Lame 4, né? Aliás, talvez aí mais uns 2 dias andando de lado você tenha talvez um ponto de venda, né? Ontem vocês me perguntaram de Lame 4, a gente até falou nos 60 minutos de uma possibilidade de fazer onda 3, mas mesmo que seja onda 3, né, entrar agora não faz sentido, já que o alvo dessa onda 3 seria um alvo em 15,60, né? Então, realmente swing trade aqui em Lame 4 eu não vejo nenhum sentido, pelo menos na compra eu não vejo nenhum sentido, tá? Vamos lá, André, MPLU para compra, é o pedido do Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, MPLU 3 para compra, MPLU 3 para compra, vamos lá. Deixa eu colocar o gráfico diário aqui, que esse gráfico de 60 demora para atualizar. Então, é um gráfico em tendência de alta, né? Fez um novo topo aqui nesse ponto, corrigiu um pouco. O que você precisa de elemento gráfico para pensar numa compra é uma reversão de tendência no gráfico de 60, né? Esse tempo gráfico menor, como eu explico todo dia aqui para vocês, precisa ter tendência de alta. Então, a hora que ele tiver uma sequência de fundos ascendentes ou de rompimento de topo, você pode pensar aí na compra de MPLU. Então, aqui você tem que fazer um exercício aí de paciência para esperar 2, 3 pregões para que essa condição apareça no gráfico, tá ok? Vamos lá, Via Varejo para compra. Bom, Via Varejo, na minha opinião, está bem afastado das médias móveis, né? Ela já começou uma perna de alta há 20% atrás, então entrar aqui eu entendo como uma entrada de muito risco. Eu não entraria neste ponto aqui não, tá ok? Como fica Goal para quem está comprado? Bom, acho que quem está comprado em Goal tem que se preocupar exclusivamente com stop, né? Ou seja, ficou feio ficar comprado em Goal. A gente já falou de vários stops, né? O primeiro stop de Goal era esse ponto, já foi rompido, depois tinha esse ponto, já foi rompido, esse ponto ontem foi rompido, mas talvez aí por esperança disso aí voltar a subir, as pessoas continuam compradas, né? Então vamos ver aqui, ó, tem mais um fundo aqui. Ela já rompeu uns 4, né? Vamos ver se rompe esse aqui também. Eu acho que quem está comprado tem que se preocupar principalmente com stop, né? Então, abaixo de 2,20, acho que na pior das hipóteses, você precisa cair fora da operação, tá certo? Queria saber como entro na Clear como visitante. Vamos lá. Para acompanhar para me acompanhar, né, que as salas onde estão os outros analistas, elas são exclusivas para clientes, né? A minha sala fica aberta para visitante. É bem simples, você entra aqui nesse banner, Trade Room, clicou aqui, você vem em visite a sala de análise, aí abre essa página, você coloca aqui seu nome, clica em login, vai abrir exatamente aqui essa plataforma, que é a plataforma Blackboard. Aqui você tem 2 salas, a sala principal e a sala de controle de operações. Todos os swing trades que eu vou fazer ficam aqui nessa sala de controle de operações. Ela não está no ar hoje, não tive tempo de deixá-la no ar, mas assim que eu chegar lá na mesa da Clear novamente, eu já vou abrir a sala, vocês vão ver lá todas as operações que eu estou observando para o swing trade, com os pontos de entrada, de stop, de alvo. E na sala principal eu fico durante todo o pregão dando aula e fazendo as operações e fazendo indicações e olhando os ativos que o pessoal deseja tradear. Eu sempre chego lá um pouco antes das 10 da manhã, até porque na parte da manhã eu fico aqui com vocês fazendo exatamente aí essa abertura de mercado, tá ok? Então fica o convite para quem tiver como ficar durante o pregão aí na nossa companhia. Estaremos lá à disposição de todos, tá ok? Vamos lá, GGBR4 vendido é o próximo pedido. Ainda não é um ativo que eu gosto no swing trade, né, para venda, mas nos 60 minutos ela já deu umas 3 operações de venda, né? Deu operação de venda aqui, quando fez onda 3, depois perdeu esse fundo, deu mais uma operação. Ontem perdeu esse fundo anterior, deu mais uma operação. Parabéns, tá? Eu não trado o gráfico de 60 minutos, mas esse é um gráfico de 60 minutos bem bonito, tá? Eu acredito que tem um suporte aqui nessa região, tá? De R$6, então fica atento com esse ponto. Se não passar daqui, talvez valha a pena ou fazer uma saída já do papel, ou pelo menos uma parcial,
E imagino que o stop já pode ser aqui acima de 6,50, não precisa de um stop muito mais longo do que esse, tá ok? Leandro. Vamos lá, o Felipe Falcão está comprado em TIM P3. Então, Felipe, vamos lá. TIM P3. Gráfico diário. Olha, Felipe, a preocupação grande aqui com esse ativo é o stop dele, né? Ele tem condição de reversão de tendência, se ganhar força a partir daqui, mas abaixo desses R$7, né, fica muito feia. Então, eu, num primeiro momento, só consigo pensar nesse stop aí. Tá? Então, stop abaixo de R$7, pronto, acabou. Para começar a andar, vai ter que romper um topo dos 60 minutos. Então, acima de 7,64, eu acho que cria de novo uma condição de continuar a subir. E como você está comprado, né, a torcida para que rompa esse ponto precisa ser grande, porque de tal forma que neste rompimento ele cria alvo para ir lá nessa região de 8,20, que é um topo duplo que ficou aqui pro ativo. Tá ok? O Paulo Henrique está avaliando compra para CETIP 3. Perfeito, Paulo. A CETIP está bem bonita. No rompimento de 42,90, eu não vejo nenhum problema em pensar nessa entrada com ela. O stop pode ser ou abaixo de 40,43 ou até mesmo abaixo de 41,50. Tá ok? Embraer comprado. Vixe. Vamos lá. Comprado em tendência de baixa, a única coisa que a gente tem que se preocupar é com o stop, né? A stop é abaixo da mínima de ontem, né? Que a mínima, ela tá caindo aí há pelo menos 3 meses aí sem parar, né? Então, quanto antes você estopar, melhor, né? Porque a chance de ser estopado é muito grande. Corre o risco, né, de você acertar, assim, dar muita sorte e acertar exatamente o ponto em que ela vai fazer uma correção e um repique. Aí pensar numa saída rápida aí perto de 19,80, na tendência de baixa, né, quando você dá sorte e acerta por algum motivo a entrada, você precisa ganhar pouco, porque o mais natural com o passar do tempo é que o preço volte a cair e faça novo fundo, tá? Então precisa pensar em alvo pequeno e stop abaixo da mínima de ontem já, tá ok? Vale 5, chegou a hora de comprar? Não, não chegou a hora de comprar, né? Vale 5 não tem força nem para mudar de tendência no gráfico de 5 minutos num dia forte, né? Ah, mas o minério está subindo hoje. Perfeito, né? Se a Vale fosse minério e fosse vendido como minério, a gente poderia até imaginar outra condição, mas como a Vale é uma empresa que por acaso vende minério, mas não necessariamente tem que seguir a cotação dele, é muito mais fácil seguir o gráfico da Vale. Olha só, a Vale está rompendo um fundo aqui importante dos 60 minutos, né? Então abaixo desses R$12, o próximo suporte dela já é 11, aqui 11,27. Porém, é aquela história, né? A hora de comprar Vale vai chegar quando o gráfico de 60 minutos reverter tendência. Quando a gente tiver uma sequência de topos e fundos ascendentes, vai estar na hora de comprar Vale. Não vai ser no fundo, né? Porque ninguém consegue saber onde está o fundo, né? Ninguém tem o poder de prever o futuro. Mas vai ser quando a gente tiver uma condição de tendência de alta no ativo. Então, se ela começar a subir a partir de hoje, né? Quem sabe aí lá para quinta-feira a gente tem uma condição parecida com essa desenhada aí no gráfico, tá ok? Então, para enxergar esse ponto de compra em Vale, a gente precisa aí de um pouco de paciência, tá ok? Vamos lá. Compra para Energias Brasil. Comprado Energias Brasil. Bom, Energias Brasil está tentando sair de uma consolidação, você já está comprado, a torcida é para que rompa essa parte de cima, que é os 12,80. Stop aí abaixo de 12,40, não precisa deixar muito mais stop que isso não, tá certo? Compra para Sambi 11. Compra para Sambi 11. Então, Sambi 11, a gente falou de compra dela na semana passada, ela está perto inclusive do stop. Mas se voltar e superar aqui, Bruno, 18,74, eu acho que cria a condição aí novamente da gente pensar em compra do ativo, tá ok? Vamos lá. O Bayer está comprado em Usiminas. Então, principalmente aqui a gente tem uma preocupação grande com o stop, né? O stop de Usiminas está aqui abaixo de 2,04, tá? Então, primeira coisa é isso. E como ela tem uma indefinição no gráfico de 60 minutos, a gente só consegue perceber uma tendência mais forte de alta novamente no papel se ele romper 2,46. Então, neste miolo aqui está em consolidação, fica difícil, Bayer, até de falar aí para onde, o que é mais provável de acontecer. É muito parecido, inclusive, com o gráfico do Ibovespa, tá ok?
O Liberty está comprado em Abev. Boa sorte, o Liberty, que esse ativo aí é um ativo complicadíssimo. Enquanto não estiver acima dos 20, não tem o que fazer no papel. Bom, ontem ela rompeu o fundo, né? Ou teve bem perto disso. Eu acho que esse é o ponto de stop. Abaixo de 18,50 não vale mais a pena ficar na operação, tá? Ela vai aí mostrar falta de força e, portanto, não vale a pena mais ficar. Comprado em HGTX3, que é exatamente aqui o Rodrigo. Bom, HGTX3 trabalhando aí dentro de uma consolidação em triângulo, mas tendo aí bons dias, por mais que o mercado não consiga ganhar força, ela tem conseguido. Stop abaixo de 13,88 e fica atenta com essa região de 15,40, que é uma região de forte resistência, tá ok? Vamos lá, VEG3 para compra, vamos lá. A VEG3 também é um call antigo nosso, né? Ela por 2 semanas ficou aí, subiu um pouquinho e agora está corrigindo. Durante a correção não dá para a gente pensar em compra, né? Mas assim que ela voltar a ganhar força, talvez aí tem que ter um pouco de paciência para que o gráfico de 60 minutos dela, que está em tendência de alta, volte a subir, e assim que isso acontecer, a gente volta a pensar em compra no papel, tá ok? Então nos 60 minutos ela ainda não perdeu o fundo, voltou a subir, quem sabe acima desses 15,40 dá de novo para a gente pensar em compra do papel, perfeito? Quero comprar ITSA no curto prazo, ITSA4. Bom, ITSA4, no curto prazo eu vou imaginar que seja um gráfico diário, né? Cara, no ponto que ela está, se ela voltar a subir, espera romper R$8, não custa nada, né? Ela bate aqui toda hora e não consegue passar. O dia que passar, muito provavelmente vai ganhar bastante força, tá? E ganhando bastante força é que fica muito mais interessante para você ficar comprado em determinado ativo. Então eu realmente esperaria esse rompimento para pensar mais tempo na operação. Bom, de TIM a gente já falou, de GGBR4 também. André, estou comprado em Petri4. De Petri4 a gente não falou. Petri4 é uma das poucas ainda que não perdeu tendência nem nos 60 minutos, talvez nos 60 minutos o que a gente tem aqui na Petri4, né, seja uma consolidação. O preço está trabalhando dentro daquilo que eu chamo de caixote, né? Fica fácil marcar essa região aqui. Então eu me preocupo muito com esse ponto, abaixo de 9,40, eu acho que Petrobras pode cair muito, Rogério. Da mesma forma que se ele conseguir ganhar força aí perto desses R$10 e de novo ficar acima disso, ela pode ganhar bastante força, inclusive vir para romper o topo. Então, stop abaixo de 9,40 e a torcida é para que ela consiga se desprender desses R$10, porque de tal forma que fazendo isso ganharia muita força, tá ok? Vamos lá, qual 3 comprado? Qual 3 comprado? Qual 3? Puxa vida, que diabo é isso? Qual 3? Vamos lá. Eu acho que ela deu compra aqui, né? Quando o gráfico de 60 ficou interessante, rompeu o topo. Perfeito, eu acho que você já pode deixar um stop aqui, no break-even. Se ela voltar a subir, ótimo, tá? E se voltar a cair e chegar no ponto da sua entrada, você já sai da operação sem nenhum tipo de prejuízo, tá? Então já dá para gerenciar bem o risco, né? CEMIG 4 para venda. Nossa, que boa pergunta, Noex, porque você não faz ideia de quantas vezes eu respondo a seguinte pergunta: André, o que você acha de comprar CEMIG? E aí eu fico pensando, cara, por que alguém quer comprar um ativo que está caindo ao longo do tempo em tendência de baixa, né? Então quando eu escuto aqui agora venda em CEMIG, né, pô, fico até feliz. Alguém está vendo a mesma coisa que eu. Tem hora que eu falo, cara, será que só eu que estou vendo que isso aqui está caindo, né, ao longo do tempo, né? Legal. Bom, eu não vejo problema em vender CEMIG, stop acima de 6,97. Acima desses 6,97, né, 6,90, perdoe, 6,95, né? Aí sim, vale a pena pensar na compra, ou seja, você estopa a sua operação de venda e aí vale a pena pensar na compra porque ela vai voltar a ficar acima da média de 72, fazendo um fundo mais alto que o anterior no gráfico de 60. O primeiro ponto de suporte com ativo é 5,80 e abaixo disso aí o alvo é lá na mínima de janeiro lá, tá? Não tem muito suporte relevante depois disso não, tá? Natu 3 para compra. Poxa, aí ó, tá vendo? Já voltou para a mesma coisa, né? Por que quer comprar Natura?
ela está em tendência de baixa, né? E o mais legal aqui, né, que a gente não está falando isso aqui hoje, né? Nos últimos 10 dias, todos os dias alguém perguntou de compra de Natura. André, mas ela não pode fazer um repique? Pode repicar aqui na média móvel, mas quem vive de repique é a escola de samba, né? A gente vive de tendência. Como a tendência dela é de baixa, se ela fizer um repique e voltar nas médias, ótimo, porque a gente vai pensar em vender para pegar um próximo movimento de queda dela. Não dá para pensar em compra aí de Natura por enquanto, tá? Realmente fica difícil aí de pensar em compra no papel nesse ponto em que ela está, tá ok? Vamos lá. André, por favor, qual sua recomendação em TBLE3? TBLE3. Neste momento eu não enxergo, Jenny, é a história que eu falei para vocês. Tem hora que eu vou indicar compra, tem hora que eu vou indicar venda e tem hora que eu vou falar não opere, porque vou enxergar que essa é a melhor condição do momento. Com TBLE3, eu acho que é mais ou menos isso. Ela vive uma consolidação. Na consolidação, a chance de vocês perderem dinheiro é muito grande, né? Então, talvez aí que o mais interessante seja não operar, tá? Por quê? Porque ela tem um fundo muito próximo, um topo muito próximo, e qualquer operação que você vá fazer aqui te deixa aí um gerenciamento de risco muito ruim. Então eu realmente não vejo nenhum tipo de operação por enquanto. Ficará interessante para compra se romper o topo, ficará interessante para venda se romper o fundo. Neste miolo em que está, eu acho que o melhor é ficar de fora, tá? André, você acompanha e ficaria comprado em ELPL4? Num swing trade não vejo problema, né? Ficar comprado em ELPL4. O difícil é pensar nisso aqui para longo prazo, que é um ativo fundamentalmente um pouco mais complicado, tá? Eu não gosto de operação nesse momento em LPL4 porque ela está fazendo ondas muito curtas, né, de alta, né? A gente já vem falando isso aqui para vocês. O pessoal enxerga aqui uma linha de tendência, né, que ela inclusive ficou aqui perto, chegou aqui perto. O que você pode fazer é tentar comprar, porque o preço bateu nessa linha de tendência com stop muito curto, né, abaixo aí desse 7,46. Particularmente eu não gosto muito desse tipo de operação, mas para quem gosta, tá, o stop abaixo aí desse fundo e vamos ver se ela volta a subir, principalmente se ela consegue superar agora essa região de 8,50, que parece ser a primeira resistência ou a resistência mais importante para ela, perfeito? Bom, pessoal, deu meu horário, 9h40, estou indo lá para a sala da Clear, vou ficar lá durante todo o pregão, convido todo mundo a ir para lá também, acompanhar o mercado o dia inteiro junto comigo lá, e a gente, quem sabe, fazer desse limão que a gente tem aí nesse início de pregão, uma limonada, perfeito? Um abraço para todos, bom dia de trades e se Deus quiser às 9 da manhã a gente está aqui de volta. Tchau, pessoal!